Sejam bem-vindos ao canal de virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. E hoje temos uma nova série no canal que vai falar sobre o que opinam os jornalistas de outros países onde seus times irão jogar contra times brasileiros. Por exemplo, no vídeo de hoje vamos falar sobre a partida que enfrentará o Atlético Paranaense contra a River Plate de Argentina pelas oitavas de final, agora no final de novembro. Espero que gostem e bora assistir! Ainda tá na grande área, rabiscou o pé direito, bateu pro gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! Então vamos a começar lendo algumas matérias sobre o jornal esportivo mais importante da Argentina, que é o jornal Olé. Mas antes de começar, por favor, coloca aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de matéria traduzida ao mesmo tempo para saber o que os outros estão falando sobre o Atlético Paranaense. E obviamente, dê um like e se inscrevam no canal. E segundo, saibam que não tem muitas matérias agora, porque o foco agora, dia 12 de novembro, é a classificação para a Copa do Mundo. Mas daqui a pouquinho vai ter muitas mais notícias falando sobre jogadores que não vão jogar no River Plate, que podem estar machucados, que podem ter contraído Covid e outras coisas interessantes que possam falar e opinar sobre o Atlético Paranaense. Se vocês querem saber sobre essas matérias que vão vir, por favor, coloque aqui nos comentários. Então, vamos a começar com uma matéria bastante polêmica. Assim que, torcedor do Atlético Paranaense, fique calmo, porque vai ser um pouquinho forte. Então depois eu quero saber aqui nos comentários se vocês acharam essa matéria objetiva, com dados fehacientes ou foram tendenciosos. Bora lá assistir. Temos aqui o Jornal Olé com essa matéria que começa falando o seguinte: River Plate e Paranaense. É a partida mais dispar de oitavos, ou seja, a partida que enfrenta o melhor contra o pior. Eu vou passar por cima essa matéria porque é bastante grande. Mas começa falando. No Jornal Olé, fazemos um conteúdo das diferenças que existem hoje em dia entre o time de Galhardo e o time brasileiro. Talvez a distância mais ampla entre todas as partidas das quartas de final, das oitavas de final da Libertadores. O que vocês opinam? Eles já estão pelo menos falando, dando informações e abrindo a opinião a todos os leitores do jornal. Vamos a começar aqui a polêmica. Já tá puto? Calma, coloca aqui nos comentários. E com calma que eu sou uruguaio, tá? Não venha falar comigo coisa nenhuma, não. Bora! Após o debate que gerou na sexta-feira passada sobre o sorteio das oitavas de final da Libertadores, chegou o momento de fazer uma análise e, obviamente, de especular. E obviamente vai falar sobre as partidas mais importantes, isso aqui não importa, vai falar sobre as partidas mais importantes que eles acham que serão dessa fase de Libertadores, como por exemplo Racing e Flamengo e Boca Internacional, falando que são as partidas mais difíceis e mais equitativas. Depois vai falar sobre o resto das partidas, mas bem mais pro final vai falar aqui sobre as partidas que acham mais fracas, como por exemplo o Guarani e Grêmio, como Palmeiras e Defim, e vai deixar para o final nosso querido Atlético Paranaense e River Plate Paranaense. Aí está a questão. E aí vai começar a fazer uma análise mais profunda de por que eles estão opinando no começo se é a partida mais dispar. Começa pelo presente rendimento futebolístico, a partida que vai enfrentar o time de Galhardo, que é o treinador argentino, e ao time de Curitiba, dia 24 do 11 e 1º do 12, vai ter, mostra grandes diferenças. E no Olé vão analisar essas diferenças. Começa projeto de treinadores, que vocês, torcedores de Paranaense, sabem que nesse último ano foi bastante complicado. Vamos ver qual é a situação do time argentino, que eles estão opinando sobre isso. Primeira diferença que pula na vista é que Marcelo Galhardo leva 6 anos e um pouquinho mais em frente do River Plate. E Paranaense já trocou 3 vezes de treinador do novembro do ano passado até agora, ou seja, num ano, a Atlético Paranaense trocou 3 vezes e o River Plate tem 6 anos e um pouquinho mais com a orientação com o treinador Galhardo. Tras a saída de Thiago Nunes, Paulo Autori debutará na Copa contra o conjunto de River Plate. Nunes é o bairro que se encontra River Plate.
continua falando sobre a contundência do ataque, porque River Plate, como fala muito bem aqui, se converteu no time mais goleador, ou dos mais goleadores da Taça Libertadores, ao fazer 21 gols na fase de grupo. 21 gols na fase de grupo. E também tem a maior quantidade de chutes ao gol nessa edição, que foram 105 vezes. Ou seja, o time de River é um compressor, chuta 300 milhões de vezes ao gol. Como vocês podem ver, chutou 105 vezes ao gol na fase de grupos da Libertadores. Isso também marca a diferença que estava falando antes, porque o Atlético Paranaense fez 8 gols em 6 partidas e também compara o Brasileirão daquele momento, porque agora temos mais dados, desafortunadamente piores, para comparar, onde fala que no Brasileirão tem uma marca desfavorável de gols, com 13 gols tomados e 17 em contra. E aí faz uma comparação entre água ou azeite. Está fazendo que são dois times completamente diferentes. Deixa eu tirar aqui a publicidade de Casas Bahia, que não paga nada, e vamos a continuar isso. Então, vocês que acham que isso aqui é provocação ou que estão falando números reais para o torcedor de River Plate na Argentina ter confiança na próxima fase? O que eu sei que os números falam, mas está provocando um pouquinho, né? Mas vocês sabem, o Atlético Paranaense não está tendo um bom momento. Como eles marcam aqui, por exemplo, presente e racha futebolística. Racha é um momento, uma série de jogos que te permitem ter uma racha positiva ou uma racha negativa. Enquanto o River Plate arrancou com tudo essa era pós-pandemia, o que quer falar isso? E mostrando a mesma qualidade futebolística que vinha mostrando antes desse momento, Paranaense tem uma realidade que é muito mais cru, porque o time de Curitiba não pode sair das posições de descenso, de segunda divisão. E aí que está mostrando aquela partida que vocês sabem sobre o Grêmio, que perderam sobre o final da partida. E obviamente depois fala passados e recentes, e aqui vai fazer uma comparação bastante crua também. Tomando em conta os enfrentamentos de ida e volta da Recopa de 2019, que lembram que vocês jogaram, que ficou em mãos de River Plate ante Atlético Paranaense, se perderam 16 jogadores do time de Paranaense. Isso é muito importante quando você quer fazer uma linha. Paranaense teve um timaço, saiu campeão da Sul-Americana com muito esforço. E o que está marcando agora é que daquele time pela Recopa, o Atlético Paranaense, o time brasileiro, perdeu 16 jogadores, enquanto o time do River Plate mantém a mesma linha de jogo há muitos anos. Então isso está falando, questiona se a chegada do autor, o novo treinador, que vocês já sabem na realidade hoje, poderá melhorar o time brasileiro. Então, abriu uma disputa bem importante para saber se o time brasileiro é o time mais fraco, ainda falando, não mais fraco, desculpa, está falando se a partida vai ser a mais disparo, porque obviamente o Delfim não pode ser nunca melhor que o Atlético Paranaense, mas está falando que o River Plate é o melhor e ao mesmo tempo nessa partida vai ser o pior, e está falando por quê. O que vocês acham? Que é a partida mais dispar? Que é a partida mais que tem mais distância um time contra o outro? Coloque com muito carinho nos comentários o que vocês acharam dessa matéria. Vamos a pular para outra matéria que também foi feita, mas agora dia 29 do 10, há uns 12 dias. River Plate toma nota, Paranaense e outro duro golpe, ou seja, os jornais argentinos, os jornalistas argentinos estão bem de olho na realidade desafortunada que está tendo agora um time gigante como é o Paranaense. E aqui escreve: o time de Curitiba, próximo rival do time de Galhardo na Taça Libertadores, perdeu 1-0 ante o Flamengo na ida dos oitavos da final da Copa do Brasil. E obviamente aqui vai fazer uma análise que não vem ao caso, mas para que vocês vejam como eles estão seguindo muito de perto o que está acontecendo com o Atlético Paranaense e infelizmente todas as derrotas que levaram à eliminação da Copa do Brasil. E agora vamos à matéria mais nova, que foi feita agora, dia 9 do 11. E como vocês podem ver, fala: River é o mais efetivo no oitavos de final da Copa
dos 16 participantes. O que está marcando agora são os números de River Plate na história da Libertadores. E assim, eu sou um cara que gosta muito de ver os números. Os números falam muito. Você sempre pode quebrar aquela hegemonia dentro dos campeonatos nacionais e internacionais, mas temos que ver que se realmente River Plate na história da Libertadores é o time dos classificados, desses 16 classificados, que teve mais passagens para a próxima fase. Ou seja, está dando um indício estatístico importante para os torcedores do River Plate. E continua assim a matéria. A Conmebol difundiu o ranking das classificações da quartos de final de todos os times que jogaram nas próximas fases da Libertadores, e o time de Núñez, obviamente, como já repeti, é o bairro onde o River Plate ocupa o primeiro lugar. E aqui não vou me deter muito lendo isso, sino que vou mostrar a imagem para vocês acompanharem. Como vocês podem ver, River Plate jogou 19 vezes essa fase, oitavas de final, e passou 15 vezes com um aproveitamento de mais de 75%, 73%. É uma loucura, gente. Ou seja, River Plate, praticamente cada vez que classificou do grupo, passou para a próxima fase. Continuando por Boca, com 14 passagens para a próxima fase. E aí o primeiro brasileiro é o Grêmio, que praticamente classificou também a tudo que jogou. Das 15 vezes que jogou quartas de final, jogou 11 vezes das oitavas de final para quartas de final. E agora nós vamos para o Atlético Paranaense, onde jogou 4 vezes as oitavas de final e infelizmente só passou uma. Ou seja, temos que confirmar que aqui estamos falando de um 25% de aproveitamento contra um 73% de aproveitamento. E aqui eles vão falando sobretudo o que isso significa, como vocês podem ver, 73% de classificações, e aí vai para frente. Então, esse aqui é o que até o dia de hoje, 12 de novembro, os jornais argentinos, pelo menos o mais importante, que é o jornal Olé, está opinando sobre a partida contra o Atlético Paranaense. Está falando que, pelos números dos últimos anos e a organização de River Plate contra o Atlético Paranaense, a distância está muito grande, e que obviamente os números que divulgou agora a Conmebol favorecem ao time de Núñez, ao time River Plate, na quantidade de vezes que classificou. Mas será que o Atlético Paranaense consegue dar uma viravolta e dar uma surpresa para toda a América? Coloca aqui nos comentários se você acha que vai conseguir dar uma virada nessa situação que está hoje o time de Curitiba, ou se realmente há que ser realistas e as matérias dos argentinos estão fazendo juiz à realidade. Coloca nos comentários o que vocês acham, subscrevam-se no canal, deixem um like, tem um monte de vídeos aqui super interessantes de futebol, não só nacional, sino internacional para assistir. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.